Como pagar menos imposto de renda com uma previdência privada? Exatamente. Existe uma forma de você investir para o seu futuro, inclusive protegendo a sua família e reduzir o valor que você vai pagar de imposto no ano seguinte. É sobre isso que nós vamos falar em mais um vídeo aqui do canal Educa Meu Bolso. Se você gosta de conteúdos como esse, investimentos, finanças pessoais, como enriquecer tomando boas decisões com seu dinheiro, deixe o like para que o YouTube entenda que esse conteúdo tenha que chegar até você. E claro, se você quer continuar acompanhando os nossos vídeos, inscreva-se no canal. Temos vídeos novos toda semana, terça e quinta. Mas vamos lá, vamos falar de como reduzir o imposto através de uma previdência privada. Só que antes disso, é importante que demos um passo para trás, ou alguns passos para trás, para que você entenda o que é uma previdência privada. Eu vou tentar falar aqui da forma mais simples possível para desmistificar alguns pontos. Inclusive, eu quero começar dessa forma. O que você não deve esperar de uma previdência privada? Não tem nenhuma garantia de retorno. Se isso existia lá antigamente com taxas pré-definidas, hoje você não vai encontrar isso mais. Se alguém chega e faz uma simulação para você, ou algum gerente investe R$1.000 por mês na previdência, daqui X anos, é esse patrimônio que você tem e é essa a renda que você vai ter, não acredite nisso. A previdência privada, em termos de rentabilidade, funciona como um investimento qualquer. O que vai definir se vai render bem, ou vai render pouco, ou vai tomar prejuízo, é o fundo de investimento que você escolhe para colocar o dinheiro. A previdência, entenda ela, isso de previdência privada, como uma estrutura. São as condições na qual esse investimento, que é o fundo, né, ele está inserido. Ele tem algumas características e nós vamos falar sobre isso aqui também. Mas o primeiro ponto é esse: não espere uma garantia, um retorno definido de uma previdência privada. Antes de falarmos do diferimento do imposto, previdência privada, então, é um investimento como outro qualquer em termos de rentabilidade, mas que sim, ela apresenta algumas vantagens. Vantagens em relação ao quê? A questões fiscais, tributárias, geralmente é pagar menos impostos, tá? A previdência tem vantagens que no longo prazo você reduz o seu imposto. Como que você faz uma previdência privada? Para definir, para fazer uma, você tem que escolher entre os dois modelos que existem. O VGBL, que é o V de vida, ou PGBL, P de previdência. É exatamente este último P de previdência, PGBL, com a qual você pode reduzir o seu imposto. Mas vamos explicar primeiro o que é uma previdência e como fazer, que é ainda até mais importante, ok? Você pode escolher entre esses dois, inclusive você pode ter os dois. Você pode ter uma VGBL e uma PGBL, zero problemas. Após isso, você tem que definir a alíquota, né? A alíquota que será praticada no momento do resgate, no momento de usufruir do recurso. Quando você escolhe VGBL ou PGBL, você está definindo a base de cálculo do imposto. O que é base de cálculo? O valor sobre o qual ele vai tributar. No V de vida, o imposto incide como os outros investimentos, bem normal, ou seja, em cima do lucro. Colocou 100, tem 150, o imposto será sobre 50. No PGBL, mas nós vamos explicar o porquê que ainda faz sentido mesmo que seja assim, no PGBL-P de Previdência, o imposto incidirá no momento, né, da incidência sobre tudo. Colocou 100, tem 150, vai ser tributado 150 mil. Então nunca vai compensar. Nós vamos chegar nesse ponto, que é o porquê que você pode abater, reduzir o seu imposto de renda hoje, diferir imposto. Então você escolhe V ou P. Após isso, você deve definir a alíquota, foi definida a base de cálculo. Existem dois modelos. Mudou recentemente, então eu aconselho, sobre tudo na vida, né? Eu aconselho você verificar no momento que você quer tomar a decisão. Antes, você tinha que definir isso na entrada. Agora você pode definir o que nós vamos falar aqui no momento de utilizar o recurso. Então você vai definir depois V ou P e depois se vai ser um modelo progressivo ou regressivo. Lembrando, V ou P, base de cálculo. Progressivo ou regressivo é a alíquota. O regressivo, que é um dos mais conhecidos, ele é aquela alíquota que ela vai reduzindo. Ela se inicia com 35%, é a maior que existe, e chega até 10%. Tirando os isentos, é a menor atualmente que existe. De 2 em 2 anos, essa alíquota vai caindo. Eu vou ter que interromper aqui a explicação para já deixar outro ponto
que muitas pessoas não sabem sobre previdência. Nesse modelo do regressivo, se eu faço um aporte em 2025, ele completa 10 anos a partir de 2025. Se eu faço um aporte em 2026, ele completa 10 anos a partir de 2026. 27 a partir de 2027. Cada aporte tem o seu próprio aniversário. Esse é um dos motivos de maiores frustrações que as pessoas, tanto meus alunos quanto meus clientes, se deparam, né, quando não sabiam disso e fizeram a previdência. Mas voltando, regressivo é assim que funciona. E o progressivo é a sua alíquota pessoa física, é a sua tabela pessoa física, que hoje ela pode ir de isento até 27,5. Definir o V ou P, depois progressivo ou regressivo. Você pode ter todos. Se deve, é uma questão, mas poder, você pode. Pode ter um VGBL progressivo, um VGBL regressivo, e também ter um PGBL progressivo e ter um PGBL regressivo. Depois de você definir a base, P ou V, a alíquota regressiva ou progressivo, o último ponto é você escolher o fundo em que investir. Lembrando que a alíquota agora você pode definir depois. Em que investir. É isso que define o retorno da sua previdência e não ser uma previdência privada. Aí você pode investir em fundos mais conservadores de renda fixa, fundos multimercados, fundos com mais exposição a ações. Previdência ela é um pouco mais restrita do que os fundos tradicionais, mas felizmente ela tem ganhado muito mais flexibilidade com a evolução do mercado financeiro. Então é assim que você define uma previdência. Tá, Thiago, mas e aí? Como é que eu vou reduzir o meu imposto? Para reduzir imposto de renda, tem um diferimento, ou seja, você vai pagar no futuro, só não vai pagar hoje, mas ainda assim faz sentido, é através do PGBL. Eu gosto de falar que o PGBL ele é para poucas pessoas. PGBL de poucas pessoas, ok? Porque só faz sentido se você fizer a sua declaração de imposto de renda no modelo completo. É aquela que te permite deduzir algumas coisas. Vamos supor que você tem uma renda bruta anual tributável de 100 mil para facilitar aqui para a gente, ok? 100 mil reais. Você poderia reduzir ali despesas médicas, dependentes, dentre outros. E um destes é o PGBL. Então é por isso que você difere o imposto. Você reduz hoje, mas vai pagar no futuro. Então se você tem uma renda de 100 mil, iria pagar 27,5 em cima disso, você vai investir até 12%. Nunca deveria investir mais que 12%. Eu quero investir tudo que eu posso em previdência. 12 numa PGBL, se a sua declaração for completa, o restante no VGBL. Por quê? Porque depois de 12, você não tem essa vantagem de reduzir sua base de cálculo. Então, lá no futuro, já que você vai pagar sobre tudo, você vai perder dinheiro. Então, se você tem lá 100 mil, investe 12, ao invés de pagar 27,5 hoje sobre 100, você vai pagar sobre 88. Este valor, 27,5 em cima de 12 mil, é o diferimento fiscal que você tem. Por que é um diferimento? Porque como eu bati muito na tecla, você não paga hoje, mas paga no futuro, sobre tudo. Tiago, e por que ainda vale a pena? Antes de responder isso, um ponto de atenção. Sobre a renda anual tributável, converse com o seu contador. Sobre definir se vai ser completo ou um modelo simplificado de declaração de imposto de renda, converse com o seu contador. E assim você vai procurar o profissional, como eu sou o assessor de investimentos, para definir o quê? Em qual fundo de previdência investir, ok? Qual o fundo? Claro que com mais de 6 anos de experiência, atendendo mais de 70 milhões hoje em carteiras na assessoria, eu consigo auxiliar o meu cliente a identificar sobre VGBL, PGBL, eu chamo atenção para ele de outros pontos, progressivo ou regressivo, mas para afinar embaixo se vai ser declaração completa ou simplificada, aí tem que ser o contador. Para renda anual tributável, eu sempre solicito o contador do meu cliente para me passar a renda anual tributável, fazendo os 12% e investimos em uma previdência. Aí no ano que vem, no próximo ano, você vai usar isso como um diferimento fiscal. E por que ainda compensa? Como eu disse, você vai pagar lá no momento de utilizar o recurso. Até lá, o seu dinheiro está trabalhando para você, ao invés de ter pago o imposto. A previdência ela tem outra vantagem, que é a portabilidade. Você não precisa vender o fundo para investir em outra previdência. Você está nesta, está mais otimista, quer ir para um fundo de ações de previdência mais arrojado.
portabiliza. Não vendeu, não paga imposto de renda. Está mais conservador, quer sair desse fundo arrojado para um de renda fixa. Portabiliza. Você pode fazer isso a vida inteira sem pagar imposto de renda. Isso é uma vantagem muito grande. E, até então, confira no momento que você estiver fazendo, a Previdência ela não entra em inventário e também não tem ITCMD. Ela serve como uma proteção, uma liquidez para a sua família. No momento de contratar a Previdência, você pode colocar os beneficiários. Se você não desrespeitar a legítima, que é ter pelo menos 50% do patrimônio indo para os beneficiários legais, né, você não pode deixar 100% do seu patrimônio para um amigo, para um irmão, sendo que você tem filhos e etc. Tem que respeitar a legítima. A Previdência ela vai para os beneficiários que você colocou, ok? Então é uma proteção para a sua família, que não entra em inventário, não tem TCMD. Então você pode fazer o dinheiro trabalhar para você, vai construindo uma proteção para a sua família e, se fizer sentido, geralmente acaba fazendo para quem investe para o longo prazo. Ao invés de pagar 27,5% hoje sobre esse valor, você vai pagar 10% depois. Mas você concorda que faz sentido pagar sobre tudo? Você não pagou hoje. Todo o valor que está aqui, ele veio de um dinheiro que não foi tributado. E o governo não vai abrir mão dessa arrecadação, né? Ele só está postergando isso. Então é desta forma que atua. Se você tem dificuldade de selecionar bons investimentos, não sabe como selecionar uma boa previdência, eu consigo te ajudar diretamente com isso. Através aqui do nosso escritório, temos uma equipe de assessores altamente capacitados que atendem patrimônios a partir de R$100 mil. No meu caso, para ser atendido diretamente por mim, eu atendo hoje clientes private alta renda, via de regra, patrimônios a partir de R$300 mil ou uma capacidade de investir mensalmente R$15 mil por mês, ok? Tem um link na bio aqui com um formulário, um diagnóstico para que eu possa te conhecer melhor e entender se faz sentido eu entrar em contato com você ou um dos meus assessores aqui. Se você não está nessa fase ainda de ter um patrimônio consolidado ou de investir um valor nessa magnitude, o que é muito difícil no Brasil mesmo, eu concordo, eu também consigo te ajudar caso você tenha uma renda, né, recebe a partir de R$15 mil por mês. Eu tenho métodos educacionais que eu te ensino com site, aplicativo, aulas ao vivo, eu e você mesmo, online, mas ao vivo, aula particular, a te ensinar a fazer sobrar dinheiro. Eu vou te acompanhar, te ensinar métodos orçamentários, te ensinar métodos de definir metas e como seguir sem você deixar de viver. Então eu consigo te atender nessas duas frentes, tanto na parte de investimentos quanto a fazer sobrar dinheiro. Se tem interesse, tem um link na bio, um formulário, preenche para te conhecer um pouco melhor. E claro, gostou de conteúdos como este? Compartilha para que outras pessoas tenham acesso a essa informação e se inscreva no canal para continuar acompanhando nossos vídeos novos toda semana.